Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal virtual do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Espaço esse que é destinado a gente discutir alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, trazendo ensinamento e reflexões que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Eu me chamo Fabiano e faço parte do corpo de palestrantes do CELI. Hoje nós vamos discutir o capítulo 14, que está escrito o exemplo como forma de ensino. E é bastante interessante, porque se nós pegarmos o capítulo 14 do Evangelho, a gente vai ver que está escrito honrar pai e mãe, piedade filial, a ingratidão dos filhos e laços de família. E talvez a gente não consiga, num primeiro momento, fazer essa correlação. O exemplo como forma de ensino e honrar pai e mãe, laços de família. Mas, na verdade, tem tudo a ver. Porque se a gente parar para pensar, o primeiro espaço, o primeiro local onde a gente aprende observando é no núcleo familiar. E isso é extremamente importante. Porque nesse momento, a gente pode estar falando para filhos, para pais, para pessoas que não querem ter filhos, para pessoas que estão buscando ser pais, para pessoas que são avós, para netos, para pessoas que estão iniciando a sua vida, para pessoas que já estão há um bom tempo aprendendo nessa jornada terrestre. Mas independente da onde a gente veio, e independente da forma que nós fomos criados, nós temos algo em comum, que é o núcleo familiar. Então é extremamente importante a gente entender o que significa de fato ensinar com atitude, ensinar com observação. E dentro da doutrina espírita, a gente tem como base o Evangelho, a história, o ensinamento do Cristo, que talvez a gente não tivesse parado para pensar, mas foi alguém que deixou inúmeros ensinamentos. Ensinamentos tão importantes, tão preciosos, tão profundos, que até hoje a gente para discutir, até hoje a gente segue aprendendo. Mas o Cristo não deixou nada por escrito. Os ensinamentos dele eram com atitude. Um tempo mais para cá, Francisco de Assis, para quem não conhece, é um espírito extremamente iluminado e que nos ensinou a amar a natureza e nos ensinou a respeitar os animais. Deixou alguma coisa escrita? Deixou algum livro? Alguma regra? Somente atitude, reproduzindo aquilo que o grande mestre dele, o Cristo, ensinou. Ou da forma que ensinava. Isso é extremamente importante, isso tem uma forma muito significativa de ensinar, lúdica, de mostrar para nós, crianças espirituais, que muitas vezes um gesto, uma mão estendida, um sorriso, vale mais do que 1000 palavras, 1000 enciclopédias. Então é importante a gente entender que ao longo dos tempos a gente já vem permeado por espíritos tentando nos mostrar que muitas vezes são os nossos atos, as nossas atitudes que ensinam. E trazendo isso para dentro do contexto familiar, é muito importante que a gente entenda como a gente é observado dentro de casa. Seja pelos filhos, seja pelos pais, pelos avós, pelos primos, pelos irmãos. E dentro desse contexto, a espiritualidade nos traz no Evangelho um conceito muito importante e que talvez nos ensine a entender as dinâmicas familiares de hoje em dia. Da família consanguínea, família de sangue, família material e a nossa família espiritual.
E nesse capítulo 14, quando Cristo, indo à sua casa, levando vários seguidores, torna a sua casa cheia de pessoas, os irmãos dele, a mãe dele, fica do lado de fora e avisa: diga para Jesus que nós estamos aqui. E a informação chega a Jesus: seus irmãos e sua mãe estão lá fora. E o Cristo fala: quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe, se não todos vocês? Poderia ser bastante controverso isso, né? O que o Cristo quis dizer com isso? Está no Evangelho, capítulo 14. O que o Cristo estava dizendo é que existem famílias espirituais. Se nós temos dentro do nosso coração uma vontade de auxiliar, ajudar, se a gente se penaliza com a dor do outro, se a gente faz um esforço para às vezes tirar o que não tem, se a gente tem empatia, a gente está fazendo parte de uma grande família, uma família espiritual, e que muitas vezes pode não ser a mesma família consanguínea. Então é extremamente importante que a gente tenha isso em mente. O nosso núcleo familiar é uma grande escola, é a primeira escola que a gente tem, de ouvir, de aprender, de errar, de acertar. Mas isso não significa que a gente está circunscrito dentro dessa família. A gente pode expandir nosso coração, a nossa mente. E eu vou usar um exemplo bastante didático que está acontecendo neste momento, onde o Centro Espírita está inserido. Nós estamos vendo, talvez pela primeira vez, de forma massiva, pessoas se ajudando, se auxiliando, porque estamos passando por um grande evento aqui, onde muitas pessoas foram prejudicadas, perderam tudo. Mas ao mesmo tempo, muita solidariedade surgiu. Talvez a gente nunca encontre um livro falando sobre isso. Talvez a gente nunca encontre um programa de televisão mostrando sobre isso. Mas com certeza o que vai ficar marcado na mente das pessoas é a atitude que elas tiveram de se ajudar. São os gestos que ficam. São os gestos que ensinam. Então é extremamente reconfortante a gente entender que há 2000 anos atrás, quando Nazareno caminhava, auxiliando, ouvindo, ajudando, mostrando que o caminho era esse, nós despertamos e conseguimos entender o que isso de fato significa. A real importância que tem do gesto. Mesmo pessoas que não fazem parte da sua família consanguínea, mesmo pessoas que não façam parte ainda da sua família espiritual, quando a gente se ajoelha e estende a mão, quando a gente senta ao lado para conversar, quando a gente chora junto, isso tem um impacto para as pessoas que estão olhando. Isso coloca dentro da cabeça delas um ponto de interrogação. Faz elas pensarem, faz elas se abrirem um pouco mais para essa realidade. Isso é extremamente importante. Que a gente possa cada vez mais ter atos, ações, gestos positivos que permitam contaminar no bom sentido todos aqueles irmãos que nos rodeiam, que talvez não despertaram ainda para isso. Quando a gente discute o capítulo 14, o honrar pai e mãe, é extremamente importante que a gente tenha essa noção. Que a gente tenha gratidão, que a gente entenda o esforço que fizeram para que a gente pudesse estar onde está.
que o aprendizado é mútuo, que muitas vezes parece que são os pais que estão ensinando os filhos e ao contrário. A gente só aprende isso quando vai para o outro lado, quando assume o papel de pai, quando assume o papel de mãe. E é extremamente rica essa troca. O mais importante que a gente possa levar para esse breve encontro, para essa breve discussão do capítulo 14 é: que gestos eu estou fazendo na minha casa, no meu trabalho, no trânsito, no supermercado, com as pessoas que eu não conheço? Que tipo de energia ou que tipo de ensinamento, às vezes sem abrir a boca, eu estou passando? Será que estão condizentes com aquilo que eu gostaria de receber? Será que estão condizentes com aquilo que eu gostaria de passar? Que a gente possa sempre tentar enxergar as nossas ações e as nossas atitudes. Num grosso modo, pouquíssimas pessoas nesse planeta deixarão algo escrito para alguém. Um número muito reduzido. Com um livro de ensinamentos, com um livro como um guia, um menor número ainda dentro dessas pessoas que deixariam alguma coisa escrita. Mas podem ter certeza que hoje os 7 bilhões de seres que estão encarnados no planeta deixarão sim ensinamentos pelas suas atitudes. Porque é isso que a gente vive no dia a dia. É dessa forma que a gente consegue se comunicar de uma forma muito mais efetiva. É dessa forma que a gente coloca para fora as nossas ações, as nossas atitudes. São os gestos que ensinam. Então hoje, quando a gente puder ter um tempinho para refletir, que a gente possa pensar: que gestos eu estou passando? De que forma eu estou me comunicando? E realmente, a qual família espiritual eu pertenço? Obrigado, paz e luz.